Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia! Deixa eu pegar o meu controle aqui. Bom dia! Como vocês estão? Eu vou fechar a porta, só um minutinho aqui. Bom dia, gente! Tudo bem? Como vocês estão? Hoje a gente tá na nossa sexta semana. Derrube suas barreiras. E aí? Tudo bem com vocês? Bom, hoje quem vai estar com a gente no nosso devocional é a pastora Fê. Eu vou chamar ela aqui para ela estar aqui com a gente. Se você, pastora, deixa eu ver se eu consigo. Ah, aqui, boa. Tá aqui com a gente pela primeira vez, conhecendo o nosso devocional, a nossa live, a nossa igreja. Bom, Você manda uma mensagem pra gente depois, tô no meio da frase aqui. Manda uma mensagem pra gente que a gente quer te conhecer melhor. E aí, pastora Fê? bom dia, Tudo tudo bom? bem? Tudo Tudo jóia. bem, tudo ótimo. E Então, aí, tá bom. as barreiras que nós vamos derrubar hoje? Os gigantes, né? Vamos lá, uma por uma. Vamos derrubar todas elas, em nome de Jesus. Amém, amém. Então, vamos lá, vamos fazer uma oração para a Vamos. gente começar? Sim, por favor. Senhor Jesus, Pai, eu quero te louvar, quero te agradecer por essa manhã, por esse tempo devocional, por esse tempo que a gente tem buscado a tua face, estado na tua presença, juntas, fazendo o nosso devocional juntas. Eu te louvo, te agradeço por esse propósito. Quero consagrar e orar pela vida da pastora Fernanda, para que ela seja um instrumento poderoso nas tuas mãos nessa manhã, em Amém. nome de Jesus. E que todas nós possamos ser envolvidas, Pai, pela tua palavra, pela tua presença, pela tua revelação, em nome de Jesus, e que as nossas vidas se transformem a partir desses devocionais. Amém, graças a Deus. Amém. 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 Muito E bom. aí? Então, na sexta semana, né, desse novo modelo de devocional. E a gente está no livro de Levíticos, né, que parece um livro tão difícil de ler, né, Sim, tão cheio de regras, tão distante da nossa realidade, né, os sacrifícios, expiação, queima a oferta, e a gente fica assim um pouco onde Deus quer levar tudo isso, né? O que Deus quer falar comigo sim. a respeito disso, né? Então, diz aí o título da semana 6, Derrube Barreiras. É sobre isso que a gente vai falar. A gente derrubar aí algumas barreiras que a gente mesmo coloca nas nossas vidas, né? Tem barreiras que vão se levantando como obstáculos para a conquista de alguma coisa. Mas tem muitas Sempre, barreiras. sempre. Grandes conquistas sempre vão ter dificuldades. Exato. Esforço. Mas tem algumas barreiras que somos nós que colocamos, né? E é sobre essa barreira que a gente vai falar hoje. O que esse livro de Levítico traz, né? O que é expiação? Essa não é uma palavra muito comum para gente, né? Espiar parece olhar pelo olho da fechadura, né? Pelo buraco da fechadura. Mas expiação aqui no sentido bíblico, expiar é cobrir. Então, Deus, na sua infinita misericórdia, sabia que o homem em todo tempo ia falhar, ia pecar, ia cair, ia tropeçar. Então, Deus nos busca mais uma vez, né? Nos dá mais uma chance, a chance de se arrepender e expiar, além de cobrir, significa também reconciliar. Então, Deus dá para o homem, quando ele falha, a oportunidade de se reconciliar com ele. E lá, né, no livro de Levítico, no Antigo Testamento, na época do povo ali liderado por Moisés, era através de sacrifícios de animais, o sacerdote que intermediava essa reconciliação. E a gente vê lá muitos detalhes, né? Para cada tipo de pecado tinha um tipo de expiação, um tipo de sacrifício. E era assim
que o homem se reconciliava com Deus. Era assim que o homem conseguia buscar a Deus novamente, né? Sim, Cobrindo o seu pecado. E então isso mostra que Deus é um Deus de um amor infinito, né? Porque sim. a Ele gente, conhece a nossa natureza e ele já nos dá um escape para exato, que a gente nunca perca a nossa conexão com ele, né? a gente faz como é que a gente volta para o caminho certo, né? Como é que a gente entra na presença dele de novo através dessa expiação. E aí a gente pensa, né? Até o texto do livro começa, né? Bem sugestivo, regras, regras, regras e mais regras. E é isso mesmo, né? A gente vive num mundo cheio de regras e tropeça, né? Nessas regras. E o mais importante aqui é a gente, já que somos a imagem e semelhança de Deus, somos filhos de Deus, o mais importante para nós é entender essa oportunidade de perdão, de reconciliação com Ele. Se no Antigo Testamento era através de sacrifícios de animais, de acordo lá com todas aquelas regras que a gente tem lido, depois, quando vem Jesus, que é o próprio Filho de Deus, né, a maior prova de amor que Deus tem por nós, Jesus vem para nos reconciliar de vez, né? Para todos os nossos pecados e nos reconciliar de uma vez por todas com Deus. Então vem Jesus Cristo e a gente não faz mais esses sacrifícios de animais, porque Jesus já pagou na cruz o preço. Mas no comecinho a gente estava falando que tem uma parte que é nossa, né? Nessa Sim, história toda tem uma parte que é nossa, que é a de da gente se arrepender, da gente querer voltar a Deus, porque embora tivesse todo aquele ritual, eu acredito que tinha gente que não fazia, não ia atrás dessa reconciliação, não ia atrás desse perdão. Ah, eu não vou levar ali o meu melhor animal, né? O meu cordeiro sem pecado, sem defeito. sem Sem defeito. defeito, sem pecado é o Cordeiro Jesus Cristo, né? E tinha gente que não ia atrás disso. Então, quando a gente se acomoda ali nas nossas debilidades, nas nossas achando que assim, que a gente é melhor que os outros, que, poxa, pisou na bola comigo, vai ter que vir aqui de joelhos pedir perdão. Eu é que não vou atrás para perdoar. Quando a gente não dá um passo em direção a Deus, em direção a esse perdão, em direção a essa reconciliação com Deus, a gente está construindo barreiras, né? Que nos distanciam de Deus e também das pessoas. Eu gosto muito de ouvir as ministrações da pastora Joyce Meyer. E uma vez eu ouvi ela ministrando sobre o perdão, e ela diz assim: a gente falha com as pessoas, né? A pastora Carolina acabou de falar que o homem, Deus sabe que o homem é frágil nesse sentido, tem essa debilidade, e as pessoas falham com a gente. E ela falou assim: às vezes a pessoa falha com você, te fala alguma coisa ou faz alguma coisa para você e vai embora. E você fica com aquela amargura, com aquele peso, com aquela angústia, com aquela tristeza, com aquela raiva toda. E se você olha para a pessoa está lá vivendo a vida dela, vivendo o dia a Sim, dia dela, e quem está carregando vou falar uma palavra assim forte, entre aspas, esse lixo, né, sim. espiritual é você que tá amargurada, você que tá rancorosa, você que tá... E a pessoa tá ali vivendo a vida dela e você tá carregando esse peso. E ela diz assim, não importa se a pessoa fez isso sem querer, não prestou atenção, sabe? Às vezes as pessoas falam alguma coisa e não é com a intenção de te magoar ou de te machucar. Falou sem pensar, falou, Sim. vocês que fez, a pessoa foi embora. Então, às vezes, a pessoa não percebeu que te magoou. E você está carregando esse peso, né? Essa mágoa, esse rancor. E às vezes a pessoa falou de propósito, sim. A pessoa quis pisar, quis te ferir. Só que ela tá lá vivendo a vida dela do mesmo jeito. E quem tá magoado, rancoroso, né? É você. E a gente sabe Perdendo, né? Perdendo alegria, perdendo energia, perdendo conexão com pessoas. perdendo E a, tempo. e a boca fala e o coração tá cheio. Então, até a nossa linguagem, até os nossos relacionamentos, eles ficam contaminados, né? Quando o nosso coração tá cheio de justiça e reivindicações, né? Começa Exato, a exato.
prejudicar outras coisas, não fica só, tipo, entre você e a pessoa, começa a prejudicar o que você fala, com quem você fala, ao seu redor. Exato. Então fica aquela assim, aquela amargura que gera até enfermidades físicas, a gente sabe, a ciência prova isso, que essa Sim, mágoa toda, esse rancor todo, quem é o mais prejudicado é você mesmo. Então Deus está ensinando aqui, através desse livro de Levíticos, que existe uma oportunidade de perdão, né? De reconciliação, de encobrir esse pecado. E a gente que levanta barreiras. Então a nossa parte é perdoar. Tendo razão ou não tendo razão, o que é bom para nós, né? O que é melhor para nós? O que a Bíblia ensina que vai nos trazer saúde? Libera a sim, pessoa, perdoa, né? Se isso fluir até numa conversa e você conseguir fazer isso, ótimo, mas se não, já declara o perdão, né? Se livra desse lixo, dessa mágoa, desse rancor, dessa carga espiritual que foi o que você acabou de falar. Interfere nos relacionamentos, em todas as áreas da sua vida, sim. né? Gerando até enfermidades físicas. E uma coisa que aconteceu, como Deus é maravilhoso, né? Eu estava já nessa escala, né, daqui da live dos 52 dias, mas eu não tinha ido ler antecipadamente a sexta semana. Falei, deixa eu chegar lá, vou vivendo o momento, vou curtindo, vou aprendendo até chegar lá. E semana passada, teve uma pergunta muito interessante aqui na minha célula, que foi assim: um discípulo perguntou assim, eu que estava ministrando a palavra naquele dia. E aí um discípulo perguntou, pastora, a gente se livra daquelas pedras grandes na nossa vida quando a gente conhece Jesus, né? Então, aqueles pecados, aquelas coisas aparentes, você logo se livra, né? Você sabe que aquilo não faz mais sentido ou não faz bem para você e você se livra daquilo. A minha pergunta é: e as pedras pequenas? E as pedrinhas, aquelas menorzinhas? Como é que a gente se livra delas? E aí, a palavra dizia, né, de buscar a palavra de Deus. Então, eu falei, na intimidade com Deus, no seu dia a dia com Deus, que é o que a gente está fazendo aqui, o nosso devocional, Sim. na busca da palavra, você vai se abrindo para para ir fazendo essa limpeza, né? Para ir deixando coisas, hábitos, pensamentos que não convém, não estão de acordo com a palavra de Deus, não te trazem nenhum benefício, pelo contrário, né? Te deixam numa situação muito vulnerável. Então você vai amadurecendo e vai permitindo que a palavra de Deus te trate, te cure. E mais uma forma de tratamento e de cura são os relacionamentos. É você estar com as pessoas e ser tratado em meio a esse relacionamento com elas. Que Sim. é perdoar, que é você ceder, que é você ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa, entender o momento que ela está vivendo, entender o processo pelo qual ela está passando e levar em conta muitas coisas. Até eu brinquei e falei assim: olha, eu vivo chamando todo mundo aqui para servir num ministério, servir na igreja. E tem maior tratamento que esse? Não tem. Quando você está com pessoas, que você se depara com a debilidade das pessoas e vocês têm até um objetivo em comum, a gente precisa alcançar tal alvo nesse ministério. Aí as nossas fragilidades aparecem, né? Sim. Ninguém é perfeito. Eu tenho as minhas, a pastora Carolina tem as dela e todos nós aqui. Então é nesse relacionamento que a gente vai sendo lapidado, que a gente vai tirando essas pedrinhas, Sim. porque você exercita o seu perdão, você exercita o seu ouvir, né? Você exercita a sua compaixão. Então é nesse relacionamento. E aí ficou respondido para ele, foi legal esse momento na célula. E no dia seguinte, estou eu fazendo meu devocional, aparece na Bíblia Online, tem lá o versículo do dia. E o versículo do dia era esse aqui. Faço questão de deixar aqui para vocês, porque Deus ministrou muito a minha vida e também a célula, né? Porque eu coloquei isso no grupo da célula também. Provérbios 27:17, que diz assim: com o ferro, como o ferro com ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Ou seja, Exatamente.
Você usa um ferro para afiar o outro, né? E você Sim, usa um homem para tratar o outro homem. Então, nós aqui, por exemplo, eu e você, estamos sendo tratadas aqui nesse momento, sim. né? Você está me ouvindo, aí você fala, eu paro, te ouço, e nós duas vamos chegando aqui num acordo e vamos falando sobre a mesma coisa. E há aqui né? Um afiar de Deus nesse relacionamento, nessa interação. Então, Deus é maravilhoso, né? Porque ele vai testificando. Quando eu comecei a ler o devocional dessa sexta semana, eu falei: ai, Senhor, o Senhor é Continuação. perfeito. Tá O Senhor já continuação. foi me Já ministrou preparando. na semana passada, já deu a base. Exato. Então, assim, através da vida de um discípulo, da pergunta de um discípulo, que eu pude abençoar a célula toda, né, com essa orientação, com esse ensino, hoje a gente aqui também podendo dizer para todas essas mulheres que estão aqui conosco, homens e mulheres, né, que estão aqui conosco, dizendo que a gente precisa quebrar essas barreiras, né? A gente precisa olhar o outro com os olhos de Deus. Pastora, estão pedindo para você repetir qual que é o Ah, versículo? o versículo é Provérbios, É, capítulo 27, versículo 17. calma aí. Provérbios. 27, 17. Tá, vou fixar aqui. 27, 17, isso? Isso, certinho. Então, Deus é muito maravilhoso, né? Ele vai trazendo, parece que é difícil, né? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que, né, quebrar barreira? Mas você não sabe o que o outro me fez, né? Eu, quando cheguei em Jesus, eu tinha essa. Não, mas eu vivi, né? A pessoa não estava na minha pele. E aí eu fui entendendo que o perdão depende do nosso sofrimento, né? Você Sim, libera o perdão para deixar de sofrer. sim, exatamente. Você libera o perdão para deixar de sofrer. Isso aí é muito importante, muito forte, muito forte. E eu acho que também até um olhar para assim, a pessoa não só olhar para assim, ah, eu vou me relacionar com as pessoas, eu vou ser tratada. Não, é uma oportunidade para a gente se transformar numa pessoa melhor. Porque muitas vezes a gente olha assim para o que estão fazendo conosco, mas a gente também fere muitas pessoas, né? Nas nossas palavras, nos nossos dias de mau humor, no nosso, nas nossas limitações, como você disse, todo mundo tem as suas. Sim, Então, nós ferimos também. Então, nos relacionar, enfrentar até mesmo esses relacionamentos mais complexos, é uma forma de melhorar a si próprio, né? exato, de crescer, de amadurecer, né? Quando Sim, falar através da palavra para a gente deixar de ser menino, eu acho que é bem nesse sentido. Às vezes a gente fica cheio de mimimi. sim, E quando a gente permite ser tratado, a gente vê que não tem tanta importância. Mais importante é o amor, é o relacionamento, é a gente crescer é a junto. história, E né? A história que está sendo construída, mais do que a sua própria verdade, né? O seu próprio eu jeito. tenho que ter razão. Não é assim, né? A gente aprende com Deus que não é assim. Existe uma verdade só e a verdade de Deus. Não importa a minha e a sua opinião, importa o que diz a palavra, Sim, importa o que está escrito, importa o que Deus pensa a respeito de tudo isso. Aí a nossa verdade cai por terra, né? O nosso é. ativismo, a nossa razão, tudo isso cai por terra. Você sabe o que você está falando? Eu lembrei quando eu me casei, né? Eu acho que eu era bem imatura, assim, no início do meu casamento, né? Então, eu tive um pouco de dificuldade de ajustar ali nossos jeitos de. São as pequenas coisas, como você disse, as pequenas pedrinhas. Eram pequenas coisas, tipo a forma de organizar a casa, as prioridades, os horários. Isso, assim, me incomodava muito as nossas diferenças. É, E aí, uma vez eu fui conversar, né, com a apóstola, eu lembro que eu compartilhando com ela, eu falei assim, não, mas nossa, assim, não era o jeito que eu queria que fosse, né? Aí ela falou assim, pra mim isso ficou pra minha vida, assim, ela falou, olha, se você quiser viver do jeitinho que você quer, né, você vai conseguir. É só você ficar o dia inteiro falando, reclamando,
batendo nessa mesma tecla. Você vai conseguir exatamente o que você quer, só que você vai viver no inferno. E a pessoa que tá do seu lado também vai estar vivendo no inferno, Sim, porque você vai conseguir isso através de uma coisa chata, né? E o mais importante não é fazer prevalecer a tua forma de viver, mas vocês construírem uma coisa juntos, né? Uma cultura juntos. Então, você falando, eu lembrei desse conselho que ela isso tinha me é dado lá atrás. muito verdade. Eu falo isso para os casais também. Não é a minha herança, né? O que eu trouxe, a minha bagagem que eu trouxe da minha casa ou a sua que você trouxe da sua casa. A gente vai construir a nossa a partir de hoje, né? Então, é Exatamente. algo Uma cultura da família, né? nova, né? Da união dessas duas outras. E que isso é maturidade, né? Porque justamente a imaturidade, eu me via na imaturidade, querendo fazer prevalecer meu jeito, a forma como eu me organizava, a forma como eu queria que fosse. E, e é isso, maturidade, né? Você saber construir junto, mesmo Exato. nas diferenças, e entendendo que o maior beneficiado do perdão, do abrir mão e do exercício dos frutos do Espírito somos nós mesmos, né? Exato. Exato. Você não está fazendo isso pelo outro, você está fazendo isso por você, né? Isso. Esse quebrar barreira, então, vou facilitar. A pessoa vai achar que tudo que ela está fazendo e falando está certo. Não, você está se livrando de um peso, né? Amargo. Sim, Está se livrando daquele lixo espiritual que a gente estava falando, desse peso que você carrega sobre os seus ombros, né? sim, Então, perfeito. o recado para hoje é esse aí. O recado é, cadê? Efésios 4:2. Suportai-vos uns aos outros em amor. E suportar não é aquela coisa, ai, vou ter que olhar para a cara dessa pessoa. Não. Suportar é resistir. Resistir a essa construção dessa barreira, né? Resistir a esse sentimento de, poxa, né? Vou ter que viver isso ao lado dessa pessoa. Não, não, é diferente. É você estar firme ali, porque tem um propósito nisso, Sim, você ser melhor. E a gente tem que querer. sim. Ponto básico na nossa vida com Deus. A gente tem que querer. Com Deus, se você quer que alguma coisa mude na sua vida, você tem que agir nessa direção. Da mesma Então, forma que no Antigo Testamento se criou um caminho, né? uhum, Para a redenção, né, para que a pessoa se reconectasse com Deus, Jesus ele fala: Eu sou o caminho. Jesus criou um caminho. Só exato. que o caminhar é É nosso, né? O caminho está pronto, ele já existe. Agora o caminhar é uma decisão diária diária. de cada um de nós, né? Diária, mesmo porque quando a pessoa tem ali uma fragilidade, uma debilidade, isso não é tratado da noite para o dia, né? Não é porque você perdoa que isso já está resolvido. Talvez essa pessoa fale nesse mesmo ponto, nesse mesmo aspecto em outros Sim, momentos. Então você tem que ter essa decisão diária. Não, vou perdoar, vou orar, né, para que isso seja transformado e tudo isso na dependência de Deus, né? Quem nos fortalece, como que a gente vai conseguir isso? Na dependência de Deus, colocando a nossa vida, o nosso coração, as nossas dores diante de Deus. Ele que vai nos capacitar e nos fortalecer para viver essa nova vida. não é um esforço, né? Eu acho que o Jesus justamente ele abre esse caminho de você não viver carregando coisas Uhum. e que para se livrar dela você precisa fazer um esforço no sentido de renunciar, de resignar, né? Não, De não, perder a sua identidade. não. É algo que se constrói pelo Espírito mesmo. A palavra, ela a palavra fala, né, que o Espírito ele ministra no nosso coração tanto querer quanto realizar, né? Sim, Então você decide e coloca essas dores aí diante de Deus para que Ele possa, o Espírito Santo te capacite e à medida que você vai orando e vai intencionalmente se expondo à palavra, à oração, de repente
a coisa vira, né? Sim, Você já teve essa experiência? De repente, já, já. vira. Vira e aquilo passa a ser natural e você começa a usufruir daquela leveza, né? Daquela. Exato. Eu tenho um sentimento assim, às vezes, pastora, que eu acho que é fruto já dessa maturidade, né? E vou encerrando com essa colocação. Às vezes, diante de uma situação, uma outra pessoa fala assim: como você consegue? E às vezes eu me sinto meio assim, meu Deus, será que eu tenho sangue de barata agora, sabe? Será que não me atinge? Mas eu vejo que é isso, é um amadurecimento. Não é que não me atinge, mas eu não me deixo ser atingida, né? A Isso. pedra vem em nossa direção e ela bate, ela fere, mas você não dá tanta importância para ela, porque você sabe que tem outras coisas mais importantes, A né? mente já está renovada, já não se Isso. apega mais, já sabe que isso é o E prejuízo. exato. Não falando de perfeição aqui não, viu, gente? Não sou perfeita, não. E não tô ainda lá, né, na estatura de Cristo. Mas eu me sinto mais fortalecida nessa área, né? Às Sim, vezes, né, parece que as coisas, né, atingem, mas não com aquela intensidade de antigamente, onde você chorava, ficava uma semana pensando naquilo. às vezes Não. não consegue mais nem conviver com a pessoa, Tá? fica com com aquela conversa na cabeça, remoendo. Isso. Não, o perdão vem com mais facilidade, com mais rapidez. Por quê? Porque você vai entrando numa vida de perdão, né? Então Sim, é uma vida de é um oração, estilo de vida. isso, um estilo de vida, é uma vida de devocional, é uma vida de leitura da palavra, é uma vida perdoando a todos, né? Então, Amém. Senhor, nos Muito bom. capacite, em nome de Jesus, a derrubar essas barreiras, a querermos perdoar, desejarmos estar mais perto de Deus através desse caminho também, que é o perdão, e que em nome de Jesus essas mazelas, esses mimimis fiquem para trás, que a gente Amém. dê diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bom. Muito bom, ó, no tempo. Vamos lá. Então tá, obrigada, muito boa essa palavra. Coloquem, gente, isso em prática. Tem aqui no nosso livro, para quem tem o livro das 52 semanas, tem uma parte aqui de perguntas para você refletir, para você poder refletir um pouco mais sobre aquilo que a gente tem dito. E quarta-feira nós nos encontramos de novo. É isso aí. Bora para a Beijo, vida agora. beijo Agora, grande, bom dia a todos. beijo, obrigada, beijo.